Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Parintam Vande Guru Param Param Om. Namastê. Dando continuidade aqui no nosso Beleza do Gita. Aqui o Swami ele apresenta níveis diferentes de qualificação, né? Ele apresenta três tipos de mentes em graus diferentes de preparação, ou três tipos de intelecto, ou de jivatmas, ou de consciência humana, né? Ele coloca o primeiro um intelecto que é como um carvão. O carvão, ele pega fogo rapidamente, né? Então, o intelecto é como o carvão. O outro é como um caule de bananeira. Caule de bananeira, não sei, eu conheço eles, porque a gente está sempre cortando eles aqui. Eles não pegam fogo de modo nenhum, né? Ou também essas plantas de caldo, de cana, né? De cana, mesmo quando ela é velha, tem muita umidade dentro, né? Ela não pega fogo de jeito nenhum, né? Então, o carvão pega fogo rápido, o caule de bananeira, né? Ele não pega fogo e o Karpura Budi é um cânfora. Suponha que você tem essas três coisas, né? O carvão, um caule de bananeira e o cânfora, né? Então, imediatamente, o cânfora pega fogo, né? Você acende um pedaço de carvão, ele pega fogo rapidamente também. Mas você tem que protegê-lo com um pouco de cuidado. A maioria das mentes dos Vedantinos são mais ou menos como o carvão. Elas são atraídas pelo fogo, elas sabem que elas podem, né, pegar fogo, né, e crescer, né? Mas ainda assim, essa chama do Vedanta, ela precisa ser protegida com muito cuidado no início, porque se a gente se deixa levar pela ignorância do mundo, a ignorância, né, cósmica dessas vasanas coletivas, né, essa pequena chama do Vedanta ela pode se apagar, sim. Ela é como um carvão, a grande maioria de nós, né, dos Vedantinos, quando chegam no Vedanta. E se você tiver uma mente do tipo o caule, né, de uma bananeira, né, ela não somente ela não pega fogo, mas ela devora e acaba com fogo. Então, existem mentes que vão, né, não somente elas não vão ser ignited, né? Como é que se diz ignited, Marcelo? Acesas, né? Incendiadas, acesas. Incendiado, acesas, mas elas vão apagar o fogo, né? Então, isso é uma ilustração bacana que, para nos compreender, para permitir que a gente compreenda, né, os três tipos, os três níveis, né, de qualificação. Aqueles que são como cânfora rapidamente obtêm o conhecimento Tatvamasi, eu sou aquela consciência que brilha o tempo todo no meu intelecto. E aí eu termino o trabalho, né? Isso nós vimos essa analogia no Kena Upanishad. Aí tem uma outra passagem aqui no Kena que diz que um discípulo diz: eu acho que eu não conheço a consciência muito bem, eu não conheço o Brahman muito bem. Mas eu acho também que eu não desconheço essa consciência, esse Brahman, também muito bem, não. Eu não acho que nem conheço nem desconheço. E aquela passagem diz, aquele, né, o guru diria, né, aquele entre nós que conhece o significado de não desconheço, nem conheço muito bem, conhece o Brahman. Vocês entendem? Então, aquela consciência que testemunha, né, a noção, eu não conheço o Brahman muito bem, né, e eu também não desconheço o Brahman muito bem, né, é Brahman, né? Então, compreenda que você é essa consciência, né,
que, sob o efeito de avidya, às vezes conhece Brahman e às vezes não conhece Brahman. Às vezes está totalmente identificado com Brahman e às vezes não está identificado com Brahman. Isso vai para a nossa conversa inicial antes da aula de hoje, Mariné. Você é a consciência que testemunha, entendeu? A minha ignorância e meu conhecimento. Então, tanto a ignorância como o conhecimento, elas servem como apontamentos, né? Como indicadores daquilo que é a consciência que ilumina e revela, tanto, né, a minha confiança e certeza e convicção, como as minhas oscilações ou fraquezas, né, ou vacilações. O discípulo diz, acho que eu não conheço o Brahman muito bem, mas eu acho que aquele entre nós que conhece o significado de não desconheço e conheço, e conheço e conheço bem, conhece o Brahman. Ele disse isso e se levantou e foi embora. Os outros alunos ficaram se perguntando, mas por que ele foi embora? O guru nem começou ainda a dar o ensino, né? Mas para ele, na sua pergunta, a resposta estava embutida. Ele se levantou e foi embora. Para ele, a conclusão, né, de todo o seu processo chegou, né? Então, ele era como a cânfora, né? Muito, muito, muito preparado, de tal modo que somente aquele ambiente, aquele relacionamento guru-discípulo foi suficiente para que a sua própria questão apresentasse a resposta e a ficha caísse, né? Mas a maioria de nós irá dizer, não, eu entendo muito bem o Vedanta, mas na vida prática do dia a dia fica difícil. Então, nos nossos satsangs, né, no final de semana, eu tenho essa clareza de autoconhecimento. Mas durante a semana fica difícil, né? Durante os finais de semana, minha mente se torna como cânfora. Mas aí, durante a semana, ela se torna mais como carvão, né? Jamais como um caule de bananeira, porque senão vocês não estariam aqui, né? Vocês teriam já sucumbido àquela chama do Vedanta no coração e na mente de cada um de vocês, o que ocorre mais frequentemente do que não. E, portanto, Krishna diz, para um estudante muito bem preparado, a consciência é a coisa mais simples, mais autoevidente, mais presente, né? E essa pessoa aprende o ensinamento rapidamente, exatamente como ele é dito, né? Eles aprendem, eles realizam o ser no Shravanam. Os mais qualificados realizam no Shravanam, sem necessidade de Mananam e Nididhyasana. A grande maioria de nós precisamos de Shravanam, Mananam e muito de Nididhyasana, né? Ok. Por meramente ouvir esses mais qualificados como Kânfora, né? Eles obtêm esses conhecimentos e o benefício do conhecimento, e qual é o benefício do conhecimento? Brahman é conhecido, né? É conhecido como a minha própria natureza, e o benefício disso é qual? Jivan Mukta, né? Que é a libertação da doença do samsara, a cura da doença do samsara, né? Do ponto de vista pessoal, psicológico, que é a experiência humana, toda ela, mental, emocional, psicológica, né? Do ponto de vista filosófico, se pode dizer que a alma individual se dissolve em Brahman e não sofre uma outra encarnação. Olha que eu estou colocando um reencarnar como sofrer uma outra encarnação. Não estou querendo ser pejorativo, mas a gente sabe que não é fácil, né? Vocês lembram da história do bebezinho lá na Índia, capital espiritual do mundo, que o bebezinho era uma alma já muito bem desenvolvida, quando ele se deu conta que ele reencarnou lá na sala do parto, os médicos deram um tapinha nele, em vez dele começar a chorar, ele começou a dizer, oh, não, de novo não, de novo não. Então, essas são as almas, né, que chegaram ao fim desse percurso e obtiveram a libertação da doença do samsara e, quem sabe, eles são livres de sucessivos renascimentos.
Júnia, por onde você gostaria de começar? Primeiro, desenvolva a autoconfiança no livre-arbítrio. Saiba que o livre-arbítrio existe e você precisa exercê-lo de modo inteligente e com muita Shraddha, confiança de que o exercício do livre-arbítrio só começa quando nós começamos a viver as nossas vidas sob a luz dos ensinamentos revelados pelo Criador. Aquele sim é nadar contra a corrente, aquilo sim é exercer o livre-arbítrio, não mecanicamente, segundo os meus quereres e não quereres, gostos e desgostos, atrações e repulsões, mas eu vou exercer segundo esta sabedoria espiritual que nos foi revelada. Existe, e só existe para mim, livre-arbítrio só inicia ali. Né? De resto, é simplesmente escolhas segundo os meus gostos e desgostos. Vocês entendem isso? O duro mesmo é escolher entre Dharma e Adharma. Né? O exercício do livre-arbítrio, ele inicia realmente através do exercício da escolha entre Dharma e Adharma, que irá purificar, irá sustentar esse processo de purificação, de tal modo que o indivíduo possa chegar à sua destinação final. Comece por aí, o exercício de inteligência do livre-arbítrio. E assim você vai desenvolver o quê? Mais e mais confiança, autoconfiança. Eu começo a confiar nas escrituras, começo a confiar no guru, no professor, aí eu começo a ver, né, os frutos deste processo, a desfrutar, né, dos resultados positivos, e aí eu vou obtendo mais e mais autoconfiança, né? A confiança de que sim, essas escrituras, elas representam um meio de autoconhecimento e libertação válido e eficaz que entrega aquilo que promete, desde que eu desenvolva as qualificações necessárias. Aí eu tenho a autoconfiança e o que vem? A força de vontade, o esforço próprio. Quando você vê que você está progredindo, você tem confiança. Aí quando você vê, você tem a confiança e tem a força de vontade de partir para cima, no sentido agora, né? Ou vai ou racha, como a gente diz na gíria, né? Eu quero me libertar da doença do samsara, eu quero me curar da doença do samsara. E este processo de esforço próprio, né, de confiança e esforço, inicia com esforço para sintonizar e melhorar o meu instrumento de conhecimento. Então, eu estarei pronto e tudo estará resolvido no seu devido momento. E a gente verá isso daqui a pouco, no início do próximo arquivo, que é o arquivo capítulo 6, versos 7 e 8, naturalmente, né, sobre o tópico da meditação, o Krishna estava falando sobre os preparativos gerais, né? Nós vimos isso, né, repetidamente, né, que chama dessas preparações gerais de Bahiranga Sadhamnani, né? Ou né, Samatsa, como se diz mesmo aquela palavra? Tamatsam, né? Que é a equanimidade. A primeira, Bahiranga Sadhana, é aprender a manter a mente equilibrada durante o dia. Né? Durante o dia, nós estamos interagindo com o campo e nós permanecemos sujeitos a perturbações ou variações mentais. Se essas variações mentais forem assim, tudo bem, mas se elas forem assim, elas causam perturbações profundas na mente, né? E aí fica difícil no final do dia ou no meio do dia, né? Ou até mesmo de manhã cedo, antes de começarmos o dia, né? Porque um dia inteiro de variações emocionais ou de perturbações violentas, elas deixam impressões mentais, né? Emocionais fortes, aí mesmo que a gente opte por meditar de manhã cedo, a gente vai ter um pouco daquelas cicatrizes, como foi colocado pelo Lord Krishna, né? Então, a ideia é, durante o dia, nós mantermos, né, uma equanimidade através da observação de alguns princípios, que são todos eles, basicamente, os princípios do Karma Yoga, que produzem, né, o Samatva, né, que é esta mente equilibrada, esta mente pacificada, esta mente, né,
capaz de lidar com os altos e baixos da vida, né, sem perder o equilíbrio, né, sem perder a sua elegância, né, digamos assim, né? Então, se a mente reagir violentamente durante o dia, impressões serão deixadas na mente e isso impede que a mente se torne uma mente contemplativa, meditativa. Portanto, Karma Yoga, tudo se inicia no Karma Yoga, como nós já sabemos, né? O segundo ponto enfatizado pelo Lord Krishna, né, ou disciplina geral, é a autoconfiança, né? Então, essa autoconfiança, ela inicia, como nós vimos ontem, né, como Shraddha, ou confiança, nas escrituras e no Guru e em Ishvara, né? Então, essa confiança, principalmente nas escrituras e no Guru, que é simplesmente um expositor das escrituras, né? Ela é importantíssima, porque ela produz como reflexo uma autoconfiança. O que é essa autoconfiança? É a confiança de que realmente existe uma solução, um remédio para essa doença do samsara, e eu acredito que as escrituras do Vedanta representem um remédio, né, eficaz, realmente eficaz, mas realmente um remédio absolutamente eficaz, né? Então, esta confiança nas escrituras irá produzir uma autoconfiança, como o Felipe disse ontem. Não, eu tenho confiança de que o autoconhecimento e a libertação, a cura desta doença, é possível para todos nós do Vedanta Brasil. Então, esta autoconfiança, ela é um produto de uma confiança nas escrituras, né? Então, qualquer ajuda vinda de fora não terá muita utilidade, a menos que eu confie em mim, né? Eu confie na minha decisão, né, de que eu vou seguir este modelo vedântico, a linha de análise das minhas experiências, né? Porque eu acredito que seja um meio válido para curar a doença do samsara, né? Então ele falou sobre essa autoconfiança, né? Que também pode ser vista, né, como a crença, né, de que os meus esforços são importantes. O próximo tópico é o esforço próprio, né? Então, essa confiança é a confiança também, né, dos meus esforços, né? A compreensão de que a graça de Ishvara, ela precisa ser merecida por todos nós, né? O inteiro universo ele funciona segundo leis e princípios, e sob o ponto de vista, né, dos jivas humanos, né, é uma meritocracia, tudo é um sistema de mérito, tá? Ah, não, mas tem tanta gente sofrendo, não fizeram nada. Não fizeram nada nesta encarnação, mas em outros nascimentos talvez tenham feito, tá? Então, a compreensão de um sistema que não é injusto, muito embora visto, né, de uma perspectiva mais próxima, mais curta, né, parece que existe muita injustiça, mas quando nós desenvolvemos essa visão vedântica, nós compreendemos que todo o sistema, todo o universo é projetado e mantido através de uma inteligência suprema, né? Governada por leis, entre elas a lei da causa e efeito, causalidade, né? Lei do karma, né? E isso tudo é muito facilmente contestável para qualquer pessoa com intelecto capaz de seguir os ensinamentos do Vedanta e reconhecer, né, a beleza e as declarações e a lógica apresentada de modo que elas são quase que incontestáveis, tá? Eu nunca encontrei um corpo de conhecimento tão perfeito, no sentido de que, né, é difícil nós encontrarmos um defeito nessa lógica, né? Na sua lógica. Essa lógica é uma lógica, porque o autoconhecimento ocorre no intelecto humano, e o intelecto ele processa a experiência através da análise lógica das mesmas, né? Não é através das lógicas emocionais, isso me faz sentir bem, isso me faz sentir pior, melhor, não. Essas análises emocionais, elas são todas elas embasadas nos meus gostos e desgostos, né? E a análise lógica, como apresentada pelos Upanishads, é uma lógica impecável, baseada na realidade de Mithya, a realidade
desta Trinidade Ishvara Jiva Jagata, né? Governada por todas essas leis e princípios, né? Então, a graça precisa ser merecida por todos nós, né? Então, o meu esforço pessoal é importante, mas para isso eu preciso de confiança nas Escrituras, confiança de que existe, sim, né, o autoconhecimento que frutifica como moksha ou libertação, né, da dor psicológica humana, né? E talvez, assim dizem as Escrituras, o fim dos ciclos, né, de muitos renascimentos, né? Então, para que eu possa progredir, eu preciso desta fé, desta confiança nas Escrituras e no Guru. Então, esta é a base na qual a minha autoconfiança se desenvolve. Então, a terceira disciplina é o esforço pessoal, né? O esforço pessoal é o quê? É o outro lado digamos assim, da graça de Ishvara, né? Então, a gente pode dizer, não, é tudo uma questão de destino, de graça. Se Deus quiser, eu serei liberado, eu serei abençoado com autoconhecimento, tudo depende de Ishvara. Sim, tudo depende de Ishvara, mas tudo igualmente depende dos nossos esforços pessoais. O nosso Parabhada, né? Ele é um Parabhada que é uma equação, né, que soma os nossos esforços pessoais e todos os resultados de ações passadas que já estão no sistema. Então, os nossos esforços pessoais estarão alimentando esse processo, essa equação kármica que leva em conta todas as nossas ações interiores, né, interagindo com o campo. Então, os nossos esforços, as nossas palavras, né, pensamentos, palavras e ações, atitudes, elas são tão importantes quanto a graça, que seja realmente pessoal, né? A graça é o sistema que está devolvendo de volta aquilo que nós merecemos, e o mérito vem de nossos esforços pessoais. Isso fica claro para todo mundo, a questão livre-arbítrio e destino, livre-arbítrio e Parabhada, eles são interligados. Nós temos, sim, o destino, o Parabhada, né? Aquelas circunstâncias que chegam e não podem ser canceladas, mas, ao mesmo tempo, nós temos o livre-arbítrio sempre à nossa disposição. Ok. Então, aqui falando sobre o esforço próprio, que é o exercício do nosso livre-arbítrio, né? A graça de Deus depende deste esforço, né? E se nós não nos esforçarmos, nós receberemos a graça de Deus, que vai ser mais Parabhada difícil, né? Adverso, né? Mais sofrimento. Por isso que nós dizemos, o sofrimento é bom. Jamais fique, né, abatido ou deprimido ao ver o sofrimento dos outros, né? Às vezes a gente vê o sofrimento dos outros e a gente tem um impulso de ajudar as pessoas, mas jamais com aquele envolvimento emocional, sentimental, de que existe uma injustiça nesta ordem, entendeu? Não existe injustiça, né? Então, como é que a gente veria isso, Marinéia? Uma pessoa está sofrendo muito, e Ishvara me colocou no caminho dessa pessoa, ela está sofrendo porque o sofrimento faz bem para ela, mas agora Ishvara me colocou no caminho dessa pessoa e eu tenho potencial de atenuar o sofrimento dessa pessoa, né? Então, como é que eu vou lidar com esta aparente contradição? Eu vou interferir no Ishvara, porque o Ishvara está provedendo ela, né? Propiciando ela, Papa Karma, e eu vou vir aqui com Punya, né? Não, é tudo Ishvara nesse sentido, entendeu? Ishvara apresentou Papa como uma circunstância adversa e imediatamente apresenta um Punya através de mim, que estou tentando atenuar a dor dessa pessoa, tá? Então, é tudo Punya Papa. E nós sabemos que Ishvara é esse sistema, mas ainda assim nós não podemos, né, nos entregar, né, somente ao sistema. Nós sabemos que nós somos co-criadores dos nossos Parabhadas. Nós somos co-criadores, né, das nossas experiências, do mundo como um todo, né, coletivamente, porque Ishvara, Maya Ishvara, eles não produzem e mantêm esse universo aparente, tem a nossa participação, tá? Portanto, nem uma abordagem fatalista, né? Nem uma abordagem excessivamente egoísta. Qual seria uma abordagem egoísta? Não, né? Os meus esforços são fundamentais,
e eu sou capaz de sempre fazer, fazer, fazer e obter aquilo que eu quero, porque o esforço pessoal, né, é que determina o meu futuro. Não, o Ishvara é a totalidade de todos os fatores, entre eles o meu esforço de hoje, que irá sim influenciar nesta equação kármica, que é uma coisa tão além do impossível, né, em termos de compreensão humana, que a gente simplesmente sabe que só Ishvara, essa inteligência suprema, compreende essa equação kármica, uma infinidade de fatores interagindo para produzir os nossos parábolas de novo, de momento a momento. Vocês compreendem o quanto simples seja essa visão, essa compreensão, e o quanto impecável ela seja? Ok. Então, o terceiro valor é a autodisciplina, a autoconfiança, o equilíbrio mental e emocional. Ele falou também sobre o autodomínio, né, que é uma forma de disciplina, uma outra forma de disciplina. Primeiro é a confiança, né, o esforço pessoal, e o autodomínio. O autodomínio se refere ao domínio, né, o domínio é uma palavra meio extrema, né, mas é a capacidade de regular os pensamentos, os meus órgãos de recepção, os meus órgãos de ação, né, a minha mente e os meus sentidos, né, praticamente. Então, esse instrumento, corpo, mente, sentido, ele precisa ser regulado, porque se eu disciplinar e regular ele, ele vai se purificando. O que isso significa dizer? Se eu deixar este aparelho totalmente sem disciplina e sem controle, ele vai mecanicamente se conectar com seus objetos de desejo e mecanicamente se afastar dos objetos de aversão, e vai viver uma vida movida simplesmente por seus gostos e desgostos que estão depositados no corpo causal. Então, uma vida movida por gostos e desgostos é uma receita para encrenca, o desastre, né, Marcelo? Então, este processo de autodomínio, de autodisciplina, irá promover a purificação do corpo, mente, sentidos, e, acima de tudo, a purificação do meu intelecto, que é o instrumento mais elevado que existe, né? Um corpo que não foi purificado é um corpo doente, uma mente doente, e ele se representa um fardo para mim e não um instrumento à minha disposição para a minha elevação. E os órgãos, o outro ponto aqui é da integração, a integração desses diferentes órgãos e funções, né, do corpo sutil, de modo que eles estejam em harmonia uns com os outros, né? Então, nós vimos que uma mente ela é composta de diversos centros, né? Entre eles o intelecto, né? As emoções, as memórias, os pensamentos, o ego. Então, tudo isso precisa crescer junto, purificar junto, de modo que uma pessoa não se sinta, né, geometricamente, digamos assim, desequilibrada, né? Ou, digamos assim, se tudo vai crescendo junto, então existe uma integração, um crescimento homogêneo, né? E de modo que se eu tenho uma conclusão intelectual clara, né, o meu corpo emocional, né, a minha mente também deve estar convencida disso, muito embora a mente sinta, mas esta compreensão deve criar raízes, né, lá embaixo, né, no portão de entrada nosso com o mundo, que é a nossa mente emocional, onde surgem os contatos com os objetos densos e sutis e os pensamentos e as emoções referentes a cada um desses contatos. Então, esta compreensão, todas essas compreensões espirituais, elas precisam purificar também a nossa mente emocional. Senão é aquela história, né? Aqui eu sei tudo, aqui eu sou Yanni, mas a nível emocional eu sou selvagem, né? Eu sou descontrolado, eu sou violento, né? Então, essa integração deste processo de purificação através dos meus esforços, que dependem na minha confiança em mim mesmo, que depende na confiança das escrituras, né? E tudo isso, né? Irá produzir purificação integrada de todas as funções.
Quando eu tomo uma decisão, eu quero que o meu corpo, né, e os outros órgãos também sigam essa decisão. Então, intelectualmente eu decido que eu não vou mais tomar café 10 vezes por dia, né? Então, intelectualmente, aí eu lembro de toda a lógica, todo o argumento para mim não tomar mais café, né? Mas aí a minha mente emocional, onde eu tenho as minhas vássanas produzindo vícios, né? E preferências, né? Exageradas, isso e aquilo, elas vão desafiar a minha decisão intelectual e elas não irão cooperar, né? Típico, né? Então, o que eu preciso é de integrar, harmonizar e integrar todos esses centros, de modo que eu tenha o domínio dos 5 cavalos através das 10 rédeas, né? Rédeas, né? Da carruagem, muito bem representada por Lord Krishna e Arjuna no campo de batalha, né? Então, nós vimos que, se nós passarmos por esse processo, nós obteremos a equanimidade, uma mente equânime, a autoconfiança, uma determinação e capacidade, né, persistente, consistente, sistemática de colocar o meu esforço espiritual através das minhas sadhanas, né, das minhas observações, etc. E assim fazendo, eu possuo a disciplina, o autodomínio, o autocontrole, que é fundamental para manter e melhorar ainda mais este autodomínio. Então, essa autodisciplina, autodomínio, né? Autocontrole, né? Então, o que é esse auto? Auto, esse é o controle de quê? Do eu, porque eu quero que o eu seja o meu melhor amigo, né? É o controle do Atma. O Atma, tem que controlar o Atma. Então, este auto, que é o eu, ele se refere ao eu do Jiva Atma, ao eu, a consciência refletida, né? Então, essa consciência, através dela mesma, ela não pode contar com nada exterior a ela, externo a ela, não o guru, não isso. Ela tem que desenvolver o autodomínio, o autocontrole, a autovigilância, a autodisciplina, né? Então, esse auto significa o eu. Autodomínio, a palavra auto significa eu, o complexo corpo, mente, sentidos. Eu, o meu instrumento de experiência e de conhecimento, né? Então, este eu, né? Ele precisa, né, de fazer esse trabalho com si mesmo para purificar e melhorar esse instrumento, de modo que ele se torne o melhor amigo de si mesmo, né? E com qual objetivo? Né? Moksha, naturalmente, né? Autoconhecimento e a libertação do sofrimento psicológico humano. Portanto, Krishna, no verso 7, nos diz: uma mente disciplinada, controlada, né, dominada, vigilante, né, é uma mente equânime, é uma mente pacificada, tranquilizada, né, bem disciplinada, bem regulada. Então, este é o Atma, Jita Atma, significa aquela pessoa que dominou, aquela que está no comando da sua própria vida. Então, nós temos aqui a mente, o Jivatma, né? E nós temos o Jitatma. O Jitatma é aquele Jivatma, né, que dominou a si mesmo e está em controle desse instrumento, né? Corpo, mente e sentidos, que antes era dominado por essa ignorância cósmica universal, né? E aqui as pessoas podem dizer que essa expressão de que você precisa dominar, disciplinar, regular, né? E purificar este corpo, mente, sentidos, de modo que você seja o mestre da sua própria vida, né? Existe alguma contradição? Não, não existe nenhuma contradição. Eu quero ser o mestre da minha vida, mas isso não me dá o poder de controlar o meu parabada karma, de controlar o meu destino do ponto de vista, né? Do ponto de vista, como se diz, humano, mundano, né? As experiências vêm e vão.
Elas são favoráveis e desfavoráveis, né? Então, aqui, embora possa parecer que existe uma contradição quando diz eu possa ser o mestre no comando da minha própria vida. Não, eu estou no comando da minha vida no sentido de que eu não abro mão dos meus esforços espirituais porque o meu objetivo é o autoconhecimento e moksha. E neste processo, eu não abro mão deste processo de purificação, né? De melhoramento, refinamento do meu instrumento de conhecimento e experiência, né? Então, eu estou em controle aqui, no sentido de cada experiência, ela deve servir como meio de crescimento, de desenvolvimento, né? Então, não existe nenhuma contradição. Eu tenho um comando sobre as minhas vássanas fundadas na ignorância, que só causam mais ignorância. Eu tenho um comando e um controle porque eu desenvolvi um complexo corpo, mente, sentidos extremamente purificado, tranquilo, né? Bem resolvido através dessas compreensões e capaz de discernir e discriminar o que realmente me leva na vida e o que realmente me faz cair e declinar e nutrir de novo essa ignorância cósmica, tá? E a mente do indivíduo se torna uma mente equânime, relaxada, livre de turbulências violentas, né, que ocorrem mais frequentemente no início e menos frequentemente perto do fim deste processo. Ela se torna uma mente mais pacificada, menos estressada, né, livre do estresse, da tensão, livre da obsessão com o extrovertimento, né? Esta extroversão humana, né? Então, esta mente é chamada de prasantaha, ok? Uma pessoa cuja mente está tranquila e relaxada, contemplativa. Qual é a vantagem de obter uma mente tranquila e relaxada, né? Quando a mente... Essa passagem é muito bonita e muito importante para a gente compreender, tá? Quem é que está aí com a gente? É uma passagem importante, muito bonita. Qual é a vantagem de você desenvolver uma mente pacificada, relaxada, tranquila, né? Por quê? Porque nesta mente, né, satívica, relaxada, tranquila, pacificada, através de diversos aspectos desta compreensão espiritual que nos foi revelada, essa mente ela vai perceber muito mais claramente, né, a consciência brilhando espontaneamente, naturalmente, né, todo o tempo, né, brilhando, refletida no seu intelecto humano. Este brilho da consciência se torna evidente, mas somente para a pessoa com a mente mais tranquila. Quando a mente é mais perturbada, mais rajásica, ela vai ver o quê? Ela vai ver os objetos revelados pela luz, mas ela não vai ver a luz, né? Ela vai ver a minha mão, né? Mas ela não vai ver a luz, ela vai ver as unhas. Eu cortei a unha antes da aula hoje. Vai ver a unha, vai ver isso, vai ver aquilo, né? Mas não vai ver a luz. Por quê? Porque a mente é mais rajásica, né? Mais agitada, mais estressada. Então, é importante compreender que a vantagem de possuir essa mente equânime, uma mente tranquila, contemplativa, meditativa, né? Shantimente, né? Uma mente em paz com si, né? Que é mais como um testemunha experiencial que observa os fenômenos de Mitya, né? Sempre com uma capacidade de obter compreensões a respeito de Mitya, né? E, fundamentalmente, a respeito de Satya, que é aquilo que é o substrato de Mitya, né? Que é a consciência, a luz, no qual tudo isso ocorre, né? Então, uma mente nessas condições, ela vê a consciência que brilha no seu intelecto todo o tempo, ela se torna possível de ser identificada. Ela identifica
ela reconhece, o Marcelo falou, reconhece, ela reconhece esse brilho da consciência e ela reconhece que é diferente da mente, é diferente do intelecto. Esse brilho é aquele brilho que jamais se modifica e que está sempre presente. Ela não é sujeito à chegada e à partida, né? Está sempre ali. Então, mas a mente ela precisa estar naquela condição de tal modo que este Atma autoevidente, esta consciência autoevidente, possa ser identificada e reconhecida, né? Reconhecer a si mesmo. Reconhecer a realidade é fácil, porque ela pode fazer uso das escrituras a seu favor. Ela não somente ela possui um instrumento de conhecimento que é seu amigo, mas este instrumento de conhecimento se associou às escrituras, que é o nosso melhor amigo, né? Então, tudo isso se torna fácil quando o indivíduo ele está fazendo o uso inteligente das escrituras, com a ajuda do guru, né? E ele vai vendo de novo, o Atma auto-evidente, né? Se torna uma tarefa muito fácil. Ela é mais fácil do que fazer uma viagem para ir daqui e ali, né? Por isso que o Marcelo não quer mais viajar. Ele diz que ele é todo pervasivo, ele não viaja mais, né? Viajar dá um trabalhão, né? Gasta dinheiro, né? Então, você reconhecer o Atma, sempre evidentemente brilhando, né, é a coisa mais fácil. Não requer dinheiro, esforço, distâncias a ser percorridas, nada disso. Porque este Atma não existe num lugar e não existe, enquanto que não existe em outro lugar. É simplesmente presente em tudo. Por isso dizemos que é a coisa mais fácil e simples. Papaji costumava dizer, é muito simples, né? Mas não necessariamente fácil, né? Mas é a coisa mais simples. Depois que você vê, você diz assim, meu Deus, né? Não podia ser mais evidente, né? Escondido ao céu aberto, sempre, né? Brilhando no meu intelecto, iluminando todas as minhas experiências humanas. E ainda assim eu estou buscando por este Brahmana, buscando por este Turiya, buscando por esta consciência, né? Essa consciência plena, essa consciência que não é a mente, né? Essa consciência disponível o tempo todo, né? Não tem nada de misterioso. Se fosse algo transcendental, esotérico, místico, misterioso, você precisaria de fazer esforço para obter essa experiência, né? Extraordinária, né? Mas não, a consciência ela está brilhando, saibamos ou não, a reconheçamos ou não, a identificamos ou não, né? Ela está sempre ali. Ela não é um estado. Estados mentais requerem muito esforço para desenvolver e manter determinados estados. Estados são objetos, são condições mentais. Nós precisamos de uma condição mental tranquila, bem pacificada, para que esses ensinamentos possam frutificar na mente tranquila, né? Mais uma vez, os ensinamentos frutifiquem, o indivíduo ele reconhece aquilo que é mais óbvio, que é o brilho da consciência, né? Qualquer que seja a minha condição mental. Mas a galera do yoga pensa, não, não, Brahman é uma condição mental. Se fosse uma condição mental, o esforço seria monstruoso e seria aquilo que eu frequentemente digo ser uma missão impossível, porque você jamais vai encontrar uma condição mental, um estado mental, que não se modifique, que não tenha um início, um meio e fim. E nós sabemos que a felicidade ela só pode ser obtida quando ela é sempre presente, porque senão a felicidade ela se converte em infelicidade sempre. Não é assim, Mariné?
Os Upanishads apontam que o Atman não requer nenhum estado especial, muito embora a mente precise estar tranquila para reconhecer, identificar e reconhecer esse brilho constante da consciência no intelecto humano. Então, o que é este Atman? O Atman é o princípio consciência que está disponível em todos os estados mentais, aqueles estados mentais ordinários de desperto, né? De sonho e de sono profundo, e os outros estados extraordinários, né? Esses estados mentais espirituais, místicos, né? Então, seja nos estados, os três estados, vigília, sonho e sono, como também nos estados de samadhi, né? As variações de todos esses estados. Mas todo e qualquer estado é sujeito à mudança constante. Essa consciência é aquilo jamais não presente, sempre disponível, sempre autoevidente, e ela está presente na forma de consciência e de existência. Ela está lá, né, permeando e sustentando os pensamentos que ocorrem na mente, as determinações obtidas no intelecto. Nós, tudo o que precisamos, agora a conversa se torna mais interessante, tudo que a gente precisa é desviar a nossa atenção, né, dos pensamentos, dos conceitos, das ideias, né, dos personagens e desviá-lo para o que? A luz que ilumina tudo isso. Desviar a nossa atenção do pensamento da mente, do aspecto sempre em modificação, das determinações do intelecto sempre em mudança, né, para a consciência imutável que permeia, pervade e sustenta tudo aquilo que se modifica de momento a momento. Então, tudo isso é muito inspirador para todos nós, né? Mas mais inspirador é a convicção, é a certeza, a compreensão de que esse instrumento precisa estar devidamente afinado, purificado, refinado, preparado, para que eu possa reconhecer, identificar e reconhecer essa consciência e depois, né, dizer assim, agora eu vi, eu sou a consciência, né? Porque no início você vê a consciência. Aí depois você diz assim, não, eu ouvi dizer que eu sou a consciência. Tudo bem, eu sou a consciência. Mas ainda assim você não compreende o que significa ser a consciência. Eu passei por tudo isso, né? E o Swami vai explicar numa estrutura, na linguagem dele, né? Mais ou menos a mesma coisa. Tá? Eu sou a consciência, né? A primeira coisa é, existe a consciência, né? E essa consciência é aquilo que brilha no meu intelecto. Aí o segundo ponto é, eu sou a consciência, né? O terceiro ponto é saber que você, em sua real natureza, não pode ser uma consciência que muda sempre, né? Não pode ser, né? Então, a consciência não pode ser um subproduto do seu corpo sutil, né? Então, eu sou a consciência. No início vem embutido com uma tendência subconsciente de que eu possuo a consciência. E quando eu digo eu tenho a consciência, né, está subenteso de que eu sou algo além da consciência, porque eu possuo a consciência, né? Então, o primeiro passo, assim, eu possuo a consciência, eu sou a consciência que está ainda misturado com este mal entendido, é como se a consciência seja parte, produto ou propriedade do meu complexo corpo, mente, sentido, né? Então, esta reversão final é que eu sou a consciência e não o corpo, mente e o sentido, né? Eu não sou o corpo, mente e sentido que tem a consciência, mas eu tenho a consciência utilizando de um instrumento de experiência e conhecimento temporário, que é o corpo, mente e sentido. Esta é a reversão final, né? Eu não estou no mundo, o mundo está em mim. Eu não possuo a consciência, né, como corpo-mente, né? O corpo-mente existe dentro do âmbito de eu, a consciência. Então, isso e mais algumas coisas nós veremos amanhã,
né, eu devo, né, preciso chegar no fim deste processo e abraçar inequivocadamente o fato de que eu sou essa consciência pura, original, sempre presente, imutável, né, que não faz nada, mas permanece como pura testemunha, né, livre das experiências do corpo, mente e dos sentidos. Você acha que isso é possível, Felipe, família? Totalmente, Bacana. totalmente. Então, você tem confiança realmente neste processo e confiança em si mesmo, autoconfiança. Bacana. Então, até amanhã para vocês. Obrigado. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê.